Pare de duvidar do processo. Mesmo em silêncio, Deus está mudando tudo. Existe um momento na sua vida em que o silêncio começa a pesar mais do que qualquer resposta. Você ora, você espera, você tenta entender, mas nada acontece do jeito que você imaginou. E é exatamente nesse ponto que a sua fé começa a ser testada de verdade. Não quando tudo está dando certo, mas quando parece que Deus simplesmente parou de falar com você. E eu sei o que passa na sua mente. Você começa a se questionar, tenta encontrar um erro, revisita suas atitudes, suas escolhas, suas palavras. Você pensa que talvez tenha feito algo errado, que talvez Deus tenha se afastado, que talvez você tenha sido esquecido. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. O silêncio de Deus nunca foi ausência. O silêncio de Deus é uma linguagem que poucos aprendem a interpretar, porque existe uma diferença muito grande entre Deus não responder e Deus estar trabalhando. E a maioria das pessoas confunde essas duas coisas. Enquanto você está olhando para fora, esperando um sinal, Deus está trabalhando dentro de você, ajustando coisas que você ainda não consegue ver. Ele está mexendo em estruturas profundas, preparando o terreno para algo que você ainda não tem capacidade de sustentar. A questão não é se Deus está fazendo algo. A questão é se você consegue permanecer firme enquanto não vê nada acontecendo. Porque é no silêncio que a sua confiança é revelada. É no silêncio que suas motivações são expostas. É no silêncio que você descobre se a sua fé depende de respostas ou se ela está firmada em quem Deus é. E se você sair desse vídeo com apenas uma compreensão, que seja essa: o silêncio não é o fim do processo. É o início de algo que ainda não foi revelado. O que você está vivendo agora não é um atraso, não é um abandono, não é um erro. É um processo. E entender isso muda completamente a forma como você reage ao que está acontecendo. Agora existe algo que você precisa enxergar com urgência. Porque o que está acontecendo dentro de você neste exato momento não é aleatório. Existe um motivo específico pelo qual esse silêncio te incomoda tanto. O silêncio que te desestabiliza não é acaso. O que mais te incomoda no silêncio não é a falta de resposta. É o que ele revela dentro de você. Quando tudo fica quieto, quando não há direção clara, quando Deus não responde como você espera, algo começa a emergir. Inseguranças que estavam escondidas aparecem. Medos que estavam controlados ganham força. Pensamentos que você evitava começam a ocupar espaço. É como se o silêncio abrisse uma porta interna que você passou muito tempo mantendo fechada, e agora você não consegue mais ignorar o que está aí dentro. Você percebe que sua confiança não era tão firme quanto parecia, que sua paz dependia mais de sinais do que da presença, que sua fé estava apoiada no que você via acontecer e não em quem Deus é. E isso dói, porque quebra uma imagem que você tinha de si mesmo. Uma imagem de alguém forte, seguro, inabalável. Mas o silêncio não negocia com ilusões. Ele revela a verdade. E talvez seja exatamente por isso que Deus permite esse tipo de experiência. Porque enquanto tudo está funcionando, você não percebe o que precisa ser tratado. Enquanto há respostas rápidas, você não desenvolve profundidade. Enquanto há movimento externo, você não enxerga o que está desalinhado internamente. O silêncio interrompe esse ciclo. Ele te obriga a parar. Ele te obriga a olhar para dentro. Ele te obriga a encarar aquilo que você sempre tentou contornar. Existe uma passagem que revela esse princípio de forma muito clara. Em Salmos 23 do livro de Salmos, está escrito que mesmo no vale da sombra da morte, não há motivo para temer, porque Deus está presente. Perceba isso com atenção. O texto não diz que o vale desaparece. Não diz que a escuridão some imediatamente. Ele afirma que, mesmo naquele lugar, Deus continua ali. Isso significa que a ausência de mudança externa não representa a ausência de Deus. E esse é um ponto que transforma completamente a forma como você interpreta o silêncio. Porque o problema nunca foi o silêncio em si. O problema é o significado que você atribui a ele. Se você interpreta o silêncio como abandono,
você se enfraquece. Se você interpreta como rejeição, você se afasta. Mas se você começa a entender que o silêncio é um ambiente de tratamento, tudo muda. Você deixa de resistir e começa a cooperar com o processo. Deus não está em silêncio porque perdeu o interesse. Ele está em silêncio porque está trabalhando em uma dimensão que você ainda não consegue perceber. Ele está ajustando pensamentos, quebrando dependências, alinhando emoções, fortalecendo sua estrutura interna. Ele está te preparando para algo que exige mais de você do que você imagina. E sem esse preparo, aquilo que você tanto deseja poderia te destruir em vez de te abençoar. Agora existe algo ainda mais profundo acontecendo. Porque o silêncio não apenas revela o que está desalinhado, ele também mostra em quem você realmente confia. Quando não há respostas, você continua? Quando não há sinais, você permanece? Quando não há confirmação, você segue acreditando? É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna decisão. E talvez essa seja a parte mais desafiadora de todas. Continuar sem sentir. Permanecer sem ver. Confiar sem entender. Isso exige um tipo de maturidade espiritual que não se desenvolve em momentos fáceis. Isso nasce no silêncio. Isso cresce na ausência de evidências. Isso se fortalece quando tudo dentro de você quer desistir, mas algo mais profundo te mantém firme. Então o que você está vivendo agora não é um erro, não é um atraso, não é um sinal de que algo deu errado. É um processo intencional. É Deus te levando para um nível onde sua fé não depende mais de respostas imediatas, mas da convicção de que Ele continua sendo Deus, mesmo quando não fala. E isso te leva a um ponto ainda mais desconfortável, mas necessário. Porque se o silêncio revela quem você é, então existe uma pergunta que você precisa encarar com honestidade. O que acontece com a sua fé quando você não sente absolutamente nada? Quando a fé não sente nada? O vazio espiritual real. Existe um momento na caminhada em que você continua orando, continua buscando, continua tentando se conectar, mas não sente absolutamente nada. Nenhuma emoção, nenhum consolo, nenhum sinal de resposta. É como falar e não perceber eco algum. E isso confunde, porque você aprendeu a associar fé com sensação. Aprendeu que presença se manifesta em emoção, que Deus se revela em experiências perceptíveis. Mas agora tudo está seco, silencioso, vazio. E a pergunta começa a surgir com força. Será que Deus ainda está comigo? Esse é um dos pontos mais delicados da vida espiritual, porque ele desmonta uma dependência que poucos reconhecem. A dependência de sentir para acreditar. Enquanto há emoção, é fácil permanecer. Enquanto há arrepio, é fácil confiar. Enquanto há sinais claros, é fácil continuar. Mas quando tudo isso desaparece, o que sustenta a sua fé? Essa é a pergunta que o silêncio está fazendo para você, sem usar palavras. E aqui está algo que muda completamente a perspectiva. Fé não é construída sobre o que você sente. Fé é construída sobre quem Deus é. Existe uma passagem que declara que o justo viverá pela fé, no livro de Romanos, capítulo 1. Não diz que viverá pelo que sente, nem pelo que vê. Diz que viverá pela fé. Isso significa que existe um nível de relacionamento com Deus que não depende de estímulos emocionais para continuar existindo. O vazio espiritual, por mais desconfortável que seja, não é um sinal de fracasso. Ele é um ambiente de amadurecimento. Deus está te ensinando a permanecer sem depender de sensações. Ele está te conduzindo para um nível onde sua conexão com Ele não é superficial, não é instável, não oscila conforme o que você sente em um determinado dia. É firme, é constante, é profunda, e talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas a ausência de sensação pode ser uma forma de proteção, porque emoções são voláteis, elas mudam, elas oscilam, elas enganam. Se a sua fé estiver ancorada nisso, você viverá uma instabilidade constante. Um dia forte, outro dia fraco. Um dia confiante, outro dia cheio de dúvida.
Mas Deus quer te levar para um lugar onde sua fé não depende dessas variações. É nesse vazio que algo mais sólido começa a ser construído. Uma confiança que não precisa de confirmação imediata. Uma convicção que não se abala, porque não sentiu nada hoje. Uma fé que continua firme, mesmo quando o coração não acompanha. E isso é raro, porque a maioria das pessoas para exatamente aqui. Elas confundem a ausência de emoção com a ausência de Deus, e acabam se afastando no momento em que deveriam permanecer. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Porque quando você continua mesmo sem sentir, você prova algo que palavras não conseguem expressar. Você prova que não está buscando apenas o que Deus pode te dar, mas quem Ele é. Você prova que sua fé não é interesseira, não é condicionada, não depende de recompensa imediata. E isso tem um valor espiritual enorme. Agora, existe um padrão que precisa ser quebrado dentro de você. Porque se você continuar acreditando que Deus precisa responder rápido para que sua fé se mantenha, você vai se frustrar repetidamente. E isso te leva para o próximo ponto, que é onde muitos se perdem sem perceber. De onde veio essa ideia de que Deus precisa responder no seu tempo? A ilusão de que Deus sempre responde rápido. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você que precisa ser confrontada. A ideia de que, se Deus realmente está ouvindo, Ele precisa responder rápido. Você ora e, quase sem perceber, estabelece um prazo interno. Você espera um sinal, uma mudança, uma resposta clara em um tempo que faça sentido para você. E quando isso não acontece, algo começa a quebrar dentro de você. A frustração aparece, a dúvida cresce, e a fé começa a oscilar. Mas essa expectativa não nasceu de Deus. Ela foi construída por um padrão humano que valoriza velocidade, resultado imediato e controle. Você vive em um ambiente onde tudo é rápido, onde respostas são instantâneas, onde esperar parece perda de tempo. E sem perceber, você trouxe essa lógica para o seu relacionamento com Deus. Você passou a medir o agir divino com base na sua urgência. E é exatamente aí que começa o conflito, porque Deus não opera dentro da sua pressa. Ele não responde baseado na sua ansiedade. Ele não se move no ritmo da sua necessidade imediata. Existe um tempo que ele segue, um tempo que considera não apenas o que você quer, mas o que você precisa se tornar para sustentar aquilo que pede. E isso muda tudo, porque não se trata apenas de entregar algo para você. Trata-se de preparar você para aquilo. Existe uma passagem que revela essa diferença de percepção de forma muito clara. Em Isaías 55, do livro de Isaías, está escrito que os pensamentos de Deus não são como os pensamentos humanos, e os caminhos dele são mais altos do que os seus caminhos. Isso significa que existe uma lógica sendo seguida que você não consegue compreender completamente. E quando você tenta encaixar Deus na sua lógica, você se frustra. A demora que você sente não é descuido, é precisão. Deus vê o quadro completo. Ele enxerga consequências que você ainda não consegue prever. Ele sabe o que precisa ser alinhado antes que algo aconteça. E muitas vezes, o tempo que você chama de atraso é exatamente o que está te protegendo de um resultado prematuro. Porque receber algo antes da hora certa pode ser tão prejudicial quanto nunca receber. O problema é que a sua mente interpreta o tempo de Deus como ausência de ação. Você olha para o que não aconteceu ainda e conclui que nada está sendo feito. Mas isso é uma ilusão. Porque grande parte do que Deus faz acontece fora do seu campo de visão. Ele trabalha em detalhes que você não percebe. Ele organiza situações, alinha pessoas, ajusta circunstâncias. E tudo isso acontece enquanto você acha que está tudo parado. E aqui está o ponto que muda sua perspectiva. Se Deus respondesse sempre no seu tempo, você continuaria sendo a mesma pessoa, sem profundidade, sem estrutura, sem crescimento real. Você teria respostas, mas não teria transformação. E Deus não está comprometido apenas em te dar o que você pede. Ele está comprometido em te transformar em alguém capaz de sustentar o que Ele vai te entregar. Então talvez o que você chama de demora seja na verdade cuidado. Talvez o que você chama de silêncio
seja estratégia. Talvez o que você chama de ausência seja um nível de trabalho que você ainda não consegue enxergar. E entender isso exige que você solte algo que você tem tentado manter com força. O controle. Porque enquanto você tenta controlar o tempo, você não aprende a confiar no processo. E isso revela algo que precisa ser tratado em um nível ainda mais profundo. O que Deus está desconstruindo dentro de você enquanto você espera? O que Deus está desconstruindo em você sem avisar? Existe um tipo de obra que Deus faz em silêncio, que não começa construindo, começa removendo. E essa é uma das partes mais difíceis de aceitar. Porque você ora esperando avanço, mas o que acontece parece retrocesso. Coisas que você tinha como certas começam a perder força. Convicções antigas começam a ser questionadas. Estruturas internas que te davam segurança começam a ruir. E você não entende porque ninguém te ensinou que Deus também trabalha desconstruindo. Você foi acostumado a pensar que crescimento espiritual é sempre adicionar algo novo, mais fé, mais força, mais clareza. Mas existe um estágio onde crescer significa perder. Perder dependências emocionais, perder falsas seguranças, perder formas de pensar que já não sustentam o nível para onde Deus está te levando. E isso gera desconforto, porque o que está sendo removido parecia parte de quem você era. Talvez Deus esteja desconstruindo a necessidade de controle que você chama de responsabilidade. Talvez esteja desmontando a validação externa que você chama de confirmação espiritual. Talvez esteja quebrando a dependência de respostas rápidas que você chama de direção. E enquanto isso acontece, você sente como se estivesse ficando mais fraco, quando na verdade está sendo libertado de estruturas que limitavam seu crescimento. Existe uma passagem que revela esse princípio de forma profunda. Em Jeremias 18, do livro de Jeremias, o profeta observa um oleiro trabalhando o barro. Quando a peça não fica como deveria, o oleiro não simplesmente ajusta por cima. Ele amassa novamente, refaz, reorganiza completamente a estrutura antes de moldar de novo. Isso mostra que Deus não faz ajustes superficiais. Ele trabalha na raiz. Ele reconfigura a essência antes de entregar a forma final. E aqui está o ponto que você precisa entender com clareza. O que Deus está removendo agora pode parecer perda, mas é preparação. Porque muitas vezes você pede algo novo, mas quer carregar junto tudo aquilo que não serve mais. E isso não funciona. O novo que Deus tem para você exige uma estrutura interna diferente. Exige um nível de maturidade que não combina com antigas dependências. Enquanto você insiste em manter certas coisas, Deus trabalha para te libertar delas. Não por punição, mas por propósito. Porque Ele sabe que se aquilo continuar em você, vai comprometer o que está por vir. Então Ele permite o desconforto. Ele permite a sensação de instabilidade. Ele permite até o silêncio, porque é nesse ambiente que a desconstrução acontece de forma mais profunda. E talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo que está perdendo algo, mas sem perceber que está sendo preparado para algo maior. Sentindo que partes de você estão sendo quebradas, mas sem entender que isso é necessário para sustentar o que vem depois. Porque Deus não constrói sobre estruturas frágeis. Ele fortalece a base antes de levantar qualquer coisa. Agora existe um momento ainda mais intenso nesse processo. Um estágio onde Deus não apenas desconstrói, mas também muda a forma como Ele se relaciona com você. Um ponto onde Ele para de explicar e começa a moldar de forma mais direta, mais profunda e mais silenciosa. E é exatamente nesse nível que muitos não conseguem permanecer. A fase em que Deus para de explicar e começa a moldar. Chega um momento na caminhada em que Deus não responde mais como antes. As explicações diminuem, os sinais ficam mais raros, e aquela sensação de direção clara parece desaparecer. Você continua buscando, continua perguntando, continua esperando uma resposta, mas o que recebe é silêncio. E esse silêncio não é vazio, ele é uma mudança de método. Deus não está distante,
Ele está trabalhando de uma forma diferente. No início da fé, Deus fala mais claramente porque você ainda está aprendendo a reconhecê-lo. Ele confirma, direciona, consola com frequência. Mas chega um ponto em que ele começa a retirar essas muletas espirituais. Não para te abandonar, mas para te amadurecer. Porque enquanto você depende de explicações constantes, você não desenvolve discernimento. Enquanto precisa de confirmação para cada passo, você não aprende a confiar. Existe uma passagem que ilumina esse processo com profundidade. Em Hebreus 5, do livro de Hebreus, está escrito que o alimento sólido é para os maduros, aqueles que, pelo exercício constante, se tornaram capazes de discernir o bem e o mal. Isso mostra que existe um nível de crescimento onde Deus não entrega tudo pronto. Ele te convida a desenvolver percepção, sensibilidade, maturidade espiritual. E é exatamente isso que está acontecendo quando Deus parece parar de explicar. Ele está te ensinando a caminhar por convicção, não por instruções detalhadas. Ele está te moldando para confiar no caráter dele, não apenas na voz dele. Porque ouvir Deus é importante, mas confiar em quem ele é quando não fala é o que define maturidade. Essa fase é desconfortável, porque te tira do lugar de dependência emocional e te leva para um lugar de responsabilidade espiritual. Agora você não pode mais viver apenas de momentos. Você precisa sustentar uma caminhada. Você precisa continuar mesmo sem receber novas instruções. E isso revela o nível real da sua fé. Talvez você esteja tentando voltar para um tempo onde tudo era mais claro, mais leve, mais fácil de entender. Mas Deus não está te levando para trás. Ele está te levando para frente. E o nível para onde você está indo exige mais de você. Exige uma fé que não precisa ser alimentada o tempo todo por sinais externos. Exige uma confiança que permanece mesmo quando o céu está em silêncio. E aqui está algo que muda tudo. Deus não precisa explicar cada detalhe porque Ele já revelou o suficiente para você continuar. Ele já mostrou princípios, já ensinou caminhos, já revelou quem Ele é. Agora Ele está esperando que você caminhe baseado nisso. Não por obrigação, mas por confiança. E é nesse ponto que muitos se perdem. Porque sem explicações a mente tenta preencher o vazio com interpretações próprias. Pensamentos começam a surgir. Conclusões são tiradas sem fundamento, e o silêncio de Deus começa a ser mal interpretado. E isso pode te levar para um lugar perigoso se não for discernido corretamente. Porque o silêncio não é o problema. O problema é o que você começa a acreditar enquanto Deus não está falando. O perigo invisível de interpretar o silêncio de forma errada. O silêncio em si não te destrói. O que te afeta profundamente é a forma como você interpreta esse silêncio. Porque quando Deus não fala, a sua mente não fica neutra. Ela começa a preencher o espaço com pensamentos, suposições, conclusões. E é exatamente aí que mora o perigo. Não no silêncio, mas nas narrativas que você constrói enquanto ele acontece. Sem perceber, você começa a criar explicações baseadas no medo. Você pensa que fez algo errado, que Deus se afastou, que não está sendo ouvido. Você começa a duvidar do que antes era certo. Aquilo que você tinha como convicção começa a parecer incerto. E lentamente, a confiança vai sendo substituída por insegurança. Não porque Deus mudou, mas porque a sua interpretação mudou. Existe uma passagem que expõe esse processo com clareza. Em Provérbios 4, do livro de Provérbios, está escrito que você deve guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que você permite entrar na sua mente e no seu interior vai moldar completamente a sua forma de viver. E no silêncio, esse cuidado precisa ser ainda maior. Porque quando não há uma voz clara de Deus sendo percebida, outras vozes tentam ocupar esse espaço. A voz da ansiedade, que te pressiona por respostas. A voz da dúvida, que questiona o que Deus já fez. A voz do medo, que projeta cenários negativos. E se você não estiver atento, você começa a acreditar nessas vozes como se fossem verdade. O problema é que essas interpretações criam uma realidade distorcida.
Você começa a reagir a algo que não é real. Você se afasta, se fecha, perde a confiança. E tudo isso não porque Deus te deixou, mas porque você interpretou o silêncio como abandono. E essa é uma das estratégias mais silenciosas que existem. Porque não parece um ataque direto. Parece apenas um pensamento comum. Mas o efeito é profundo. Você precisa entender que o silêncio de Deus nunca contradiz o caráter dele. Ele não muda. Ele não abandona. Ele não ignora. Se você começa a acreditar em algo que contradiz isso, então não vem de Deus. E reconhecer isso exige maturidade, exige vigilância, exige uma decisão consciente de não aceitar qualquer pensamento como verdade. Talvez o que você está sentindo agora não seja a ausência de Deus, mas o peso de pensamentos que você não filtrou. Talvez o que está te afastando não seja o silêncio, mas a forma como você está interpretando ele. E isso muda completamente o cenário. Porque se o problema está na interpretação, então existe algo que pode ser ajustado. E é aqui que entra um dos movimentos mais difíceis do processo. Porque para corrigir a interpretação, você precisa abrir mão de algo que te dá uma falsa sensação de segurança. O controle. Quando Deus remove o controle para ativar a confiança, existe algo dentro de você que tenta manter tudo sob controle. Você quer entender, prever, organizar, garantir que as coisas vão acontecer do jeito que você imagina. E por muito tempo, isso parece funcionar. Você planeja, ajusta, toma decisões com base no que vê. Mas chega um momento em que Deus começa a tocar exatamente nesse ponto. Ele começa a retirar as certezas, interromper previsões, desmontar caminhos que pareciam seguros. E isso não acontece por acaso. Deus remove o controle porque o controle cria uma ilusão de segurança que impede a confiança verdadeira de nascer. Enquanto você acha que consegue sustentar tudo sozinho, você não aprende a depender. Enquanto acredita que consegue prever os próximos passos, você não desenvolve sensibilidade para seguir a direção de Deus. O controle te mantém confortável, mas também te mantém limitado. Existe uma passagem que revela esse princípio com clareza. Em Provérbios 3 do livro de Provérbios, está escrito que você deve confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Isso significa que existe um ponto onde o seu entendimento não é suficiente. E é exatamente aí que a confiança precisa entrar. Não como uma ideia, mas como uma decisão prática. Quando Deus começa a remover o controle, você se sente exposto. Sem garantias, sem respostas claras, sem previsibilidade. E isso gera ansiedade, porque você foi ensinado a associar controle com estabilidade. Mas no reino de Deus, a estabilidade não vem do controle. Ela vem da confiança. Uma confiança que não depende de saber tudo, mas de saber em quem você está apoiado. Talvez você esteja tentando recuperar o controle de formas sutis, tentando forçar respostas, antecipar decisões, buscar confirmações que Deus não está dando. E isso gera um desgaste interno, porque você está lutando contra um processo que foi desenhado para te libertar, não para te prender. Deus não está tirando o controle para te enfraquecer. Ele está tirando para te ensinar a confiar de verdade. E confiar de verdade não é passivo. Não é desistir. Não é ignorar a realidade. É continuar caminhando mesmo sem ter todas as respostas. É tomar decisões baseado em princípios, não em garantias. É permanecer firme, mesmo quando a mente quer recuar. É um tipo de postura que não depende de circunstâncias favoráveis para existir. Agora existe um ponto crucial nesse processo. Porque quando o controle é removido, você entra em um espaço onde ainda não chegou ao resultado, mas também não está mais no ponto de partida. Um lugar onde nada parece definido. Um intervalo onde tudo está sendo decidido, mesmo sem você perceber. E é exatamente nesse espaço que muitos desistem. O intervalo entre a promessa e a realidade. Existe um espaço silencioso entre aquilo que você acredita e aquilo que você ainda não viu acontecer. Um intervalo
onde a promessa já foi plantada dentro de você, mas a realidade ainda não mudou do lado de fora. E é exatamente nesse lugar que a maioria das pessoas se perde. Porque esse espaço não tem evidências claras, não tem sinais constantes, não tem confirmação visível. É um território onde você precisa continuar sem garantias. No início, tudo parecia claro. Havia convicção, direção, até uma sensação de certeza. Mas com o tempo, a espera começou a pesar. Os dias passaram, as circunstâncias não mudaram, e aquilo que antes era forte começou a ser questionado. Você olha ao redor e não vê nada que confirme o que acredita. E então surge o conflito interno. A promessa continua viva dentro de você, mas a realidade parece contradizer tudo. Existe uma passagem que revela esse processo de forma profunda. Em Hebreus 11, do livro de Hebreus, está escrito que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que não se vê. Isso significa que a fé opera exatamente nesse intervalo. Ela não depende do que já aconteceu. Ela se sustenta naquilo que ainda não se manifestou. E isso exige um nível de firmeza que não se desenvolve em ambientes fáceis. O intervalo entre a promessa e a realidade não é um vazio. É um campo de formação. É onde sua identidade espiritual é definida. É onde você decide se vai continuar baseado na convicção ou recuar baseado nas circunstâncias. Porque nesse espaço, duas forças entram em conflito. Aquilo que Deus colocou dentro de você e aquilo que você está vendo do lado de fora. E o perigo aqui não é apenas desistir. É ajustar a promessa para caber na realidade. É diminuir o que você acredita para não se frustrar. É negociar internamente para aliviar a pressão da espera. E sem perceber, você começa a abrir mão daquilo que Deus já havia estabelecido dentro de você. Não porque Deus mudou, mas porque o tempo começou a afetar a sua percepção. Mas existe algo que você precisa entender com clareza. O tempo não invalida a promessa. O tempo testa a sua convicção. Ele revela se você está firmemente enraizado no que Deus disse ou se depende de resultados rápidos para continuar. E essa diferença define tudo, porque aquilo que é sustentado apenas por emoção não resiste ao tempo, mas aquilo que é sustentado por convicção se fortalece com ele. Talvez você esteja exatamente nesse intervalo agora, entre o que acredita e o que vê, entre o que sente e o que espera. E esse lugar pode parecer solitário, confuso, até injusto em alguns momentos. Mas ele não é inútil. Ele está te formando. Ele está te fortalecendo. Ele está preparando você para sustentar aquilo que ainda não chegou. E enquanto você está nesse espaço, existe uma sensação que começa a crescer de forma silenciosa. Uma sensação de estar sozinho, mesmo sabendo que Deus existe. Uma solidão que não é física, mas espiritual. E é nesse ponto que muitos não sabem como continuar. A solidão espiritual que ninguém explica. Existe um tipo de solidão que não tem a ver com pessoas ao seu redor. Você pode estar cercado, pode conversar, pode até sorrir. Mas por dentro, existe um silêncio profundo que ninguém consegue acessar. É a sensação de estar caminhando com Deus, mas ao mesmo tempo não sentir a proximidade dele como antes. E isso confunde, porque você continua acreditando, mas não sente a mesma conexão. Parece que algo mudou, mesmo sem você saber explicar o quê. Essa solidão espiritual não é ausência de fé. Pelo contrário, ela acontece justamente em quem decidiu continuar. Porque quem desiste não sente esse peso, quem se afasta não entra nesse nível de profundidade. Mas quem permanece, mesmo sem entender, começa a perceber um distanciamento emocional que não faz sentido. E a mente tenta explicar. Talvez você pense que errou, que se afastou, que perdeu algo. Mas essa não é a raiz. Existe um padrão silencioso na forma como Deus conduz o crescimento espiritual. Em alguns momentos ele se manifesta de forma mais perceptível. Em outros, ele se oculta. Não para se afastar, mas para aprofundar. Existe uma passagem que mostra essa dinâmica de forma sutil.
Em Salmos 42 do livro de Salmos, o salmista expressa uma sede intensa por Deus, como alguém que busca água em meio à escassez. Isso revela que até mesmo quem está próximo pode experimentar momentos de ausência percebida. A solidão espiritual expõe algo que poucos conseguem encarar. Ela revela se você busca Deus pela presença emocional ou pela essência de quem Ele é. Porque quando a sensação de proximidade diminui, o que sobra é a decisão: continuar ou recuar, permanecer ou se afastar. E essa decisão não é confortável. Ela exige uma postura que não depende de sentir. Talvez você esteja tentando preencher esse vazio com outras coisas. Mais conteúdo, mais distração, mais respostas externas. Mas nada disso resolve, porque o que está sendo tratado não é falta de informação. É profundidade de relacionamento. Deus não está te afastando. Ele está te levando para um nível onde a sua conexão com Ele não depende de estímulos constantes. E aqui está algo que muda a forma como você enxerga esse momento. A solidão espiritual não é um sinal de que Deus está longe. É um sinal de que Ele está te ensinando a encontrá-lo de uma forma mais profunda. Não através do que você sente, mas através de quem você se torna nesse processo. Porque quando você aprende a permanecer mesmo nesse vazio, algo dentro de você se fortalece de forma irreversível. E enquanto você atravessa esse lugar silencioso, existe um detalhe que você ainda não percebeu completamente. Porque essa sensação de ausência está conectada a algo maior. Algo relacionado ao tempo, ao ritmo, à forma como Deus conduz cada etapa. E entender isso muda completamente a forma como você reage ao que está vivendo agora. O ritmo oculto de Deus, que não segue o seu tempo. Existe um ritmo que Deus segue, que não se encaixa na sua lógica. Você tenta medir o agir dele com base no tempo que faz sentido para você, mas percebe que nada acontece dentro desse padrão. E isso gera tensão, porque você foi ensinado a confiar no que é previsível. Você organiza sua vida, cria expectativas, estabelece prazos internos. E quando Deus não responde dentro desse tempo, a sensação é de atraso. Mas o que você chama de atraso não é falha. É diferença de ritmo. Deus não está atrasado. Ele está operando em um tempo que considera tudo o que você não consegue ver. Existe uma passagem que revela isso com clareza. Em Eclesiastes 3, do livro de Eclesiastes, está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. Isso não é apenas sobre eventos. É sobre processos, sobre preparação, sobre alinhamento. O problema é que você tenta encaixar o tempo de Deus dentro da sua urgência. Você quer respostas rápidas porque sente pressão, medo, ansiedade. E sem perceber, você começa a tratar Deus como alguém que precisa reagir ao seu estado emocional. Mas Deus não responde baseado na sua pressa. Ele responde baseado no propósito. E propósito exige preparo. Talvez você esteja olhando apenas para o que ainda não aconteceu, mas Deus está olhando para o que ainda precisa ser ajustado antes que aconteça. Ele vê conexões que ainda não foram feitas, situações que ainda não se alinharam, partes de você que ainda não estão prontas. E enquanto você pede aceleração, Ele trabalha na precisão. Porque um resultado fora do tempo certo pode gerar consequências que você ainda não tem estrutura para lidar. E isso confronta diretamente a sua forma de esperar. Porque esperar dentro do ritmo de Deus não é passivo. É ativo. É continuar avançando sem ver o resultado final. É confiar mesmo quando o processo parece lento. É manter a direção mesmo quando não há confirmação imediata. É um tipo de postura que exige maturidade. Existe algo sendo desenvolvido em você enquanto o tempo passa. Paciência, estabilidade, discernimento. Qualidades que não surgem em ambientes rápidos. Elas nascem no tempo. Elas crescem no silêncio. E sem isso, qualquer resposta que chegasse agora não seria sustentada. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas o tempo de Deus não está contra você. Ele está a seu favor. Ele está te protegendo de versões prematuras daquilo que você pede. Ele está garantindo que quando chegar,
você terá estrutura para viver aquilo de forma completa. E enquanto esse tempo avança de forma invisível, algo começa a acontecer dentro de você sem que você perceba imediatamente. Pequenas mudanças, ajustes internos, transformações silenciosas. Coisas que não são visíveis de fora, mas que estão te preparando de forma profunda. Porque antes de qualquer mudança externa, algo sempre muda dentro de você primeiro. A transformação, que acontece antes de você perceber. Existe um tipo de mudança que não faz barulho. Ela não chama a atenção, não gera impacto imediato, não aparece de forma visível. Mas ela está acontecendo. Enquanto você olha para fora esperando sinais claros, Deus está operando dentro de você em um nível que não pode ser percebido de forma rápida. E é exatamente por isso que você acha que nada está mudando. Você espera sentir algo diferente, ver uma reação nova, perceber um avanço evidente. Mas a maioria das transformações espirituais começa em silêncio, em pequenos ajustes internos que não são perceptíveis no início. Sua forma de pensar começa a mudar sem você notar. Sua reação a certas situações já não é a mesma. Coisas que antes te abalavam começam a perder força. Mas como isso não acontece de forma imediata, você não reconhece como progresso. Existe uma passagem que revela esse princípio com profundidade. Em 2 aos Coríntios 3, do livro de Coríntios, está escrito que a transformação acontece de glória em glória. Isso significa que não é um salto repentino. É um processo contínuo, gradual, muitas vezes imperceptível. E isso entra em conflito com a sua expectativa de mudança rápida. O problema é que você mede transformação pelo que consegue ver. Mas Deus trabalha em camadas mais profundas. Ele ajusta motivações, alinha pensamentos, fortalece decisões. Ele muda a forma como você interpreta a vida. E tudo isso acontece antes de qualquer mudança externa. Porque se o exterior mudasse primeiro, você não teria estrutura para sustentar. Talvez você esteja desvalorizando o que já mudou dentro de você. Talvez esteja ignorando sinais sutis porque espera algo mais evidente. Mas o fato de você continuar aqui, buscando, refletindo, tentando entender, já mostra que algo não é mais como antes. Sua permanência já é um sinal de transformação. Sua resistência em desistir já é um reflexo de algo sendo fortalecido. E aqui está o ponto que você precisa entender com clareza. Deus não começa pelo que aparece. Ele começa pelo que sustenta. Ele não muda apenas circunstâncias. Ele muda você. Porque quando você muda, a forma como você vive qualquer circunstância também muda. E isso é muito mais profundo do que uma solução momentânea. Enquanto você pede por respostas externas, Deus está construindo respostas internas. Enquanto você espera por mudanças ao redor, Ele está ajustando o que está dentro. E quando essas duas coisas se encontram, a transformação se torna completa. Agora existe algo ainda mais específico acontecendo nesse processo. Porque essa transformação não é aleatória. Ela está te preparando para algo que você ainda não tem plena consciência. Algo que, se chegasse agora, talvez você não saberia como lidar. E isso revela uma intenção ainda maior por trás do silêncio. Quando Deus está te preparando para algo que você ainda não entenderia. Existe algo sendo preparado que ainda não faz sentido para você. Não porque seja impossível de acontecer, mas porque você ainda não tem a estrutura necessária para compreender completamente. E Deus sabe disso. Ele vê além do momento atual, além do que você sente, além do que você está pedindo. Ele enxerga o impacto completo daquilo que está por vir, e por isso ele trabalha antes de revelar. Você olha para o silêncio e pensa que nada está acontecendo. Mas Deus está trabalhando em um nível que envolve muito mais do que apenas a sua realidade imediata. Ele está organizando detalhes que você não percebe, conectando situações que ainda não chegaram até você, ajustando caminhos que ainda não se cruzaram. E ao mesmo tempo, Ele está trabalhando em você, porque aquilo que Ele quer te entregar exige mais do que desejo, exige preparo.
Existe uma passagem que revela esse princípio de forma clara. Em 1 aos Coríntios 2 do livro de Coríntios, está escrito que Deus preparou coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que não subiram ao coração humano. Isso significa que existe um nível de promessa que ultrapassa a sua capacidade atual de entendimento. E se você não estiver preparado, aquilo que deveria ser bênção pode se tornar peso. Talvez você esteja pedindo algo com intensidade, mas ainda não percebe o que vem junto com esse pedido. Responsabilidades, decisões, consequências que exigem maturidade. Deus não olha apenas para o que você quer receber. Ele olha para quem você precisa se tornar para sustentar isso. E é exatamente aí que o silêncio ganha sentido. Porque enquanto você espera por algo externo, Deus está formando algo interno. Ele está te ensinando a lidar com pressão, a manter equilíbrio, a tomar decisões com clareza. Ele está fortalecendo sua identidade, ajustando sua visão, alinhando seu coração. Tudo isso antes de qualquer manifestação visível. Porque quando chegar, não será apenas sobre receber, será sobre sustentar. E aqui está o ponto que muitos não percebem. A ausência de resposta imediata não é rejeição, é preparação. Deus não está negando, Ele está formando. Ele não está ignorando, Ele está alinhando. E esse processo não pode ser apressado sem comprometer o resultado. Talvez se aquilo que você pede chegasse hoje, você não conseguiria reconhecer o valor, não saberia administrar, ou até perderia por falta de estrutura. E Deus não trabalha com entregas incompletas. Ele trabalha com processos completos. Ele garante que quando chegar você esteja pronto para viver aquilo de forma plena. E enquanto esse preparo acontece, o silêncio começa a exercer uma função ainda mais específica. Ele começa a separar, a revelar quem permanece e quem desiste. Porque nem todos estão dispostos a atravessar esse processo até o fim. E isso define muito mais do que você imagina. O silêncio como filtro. Quem permanece e quem desiste. Existe um momento no processo em que o silêncio deixa de ser apenas um ambiente e passa a ser um filtro. Ele começa a revelar quem está disposto a continuar e quem só caminhava enquanto tudo fazia sentido. Porque enquanto há respostas, direção clara e sensação de presença, muitos permanecem. Mas quando isso desaparece, a motivação verdadeira começa a ser exposta. O silêncio separa intenções. Ele revela se você busca Deus pelo que Ele pode fazer ou por quem Ele é. Enquanto há benefícios visíveis, é fácil permanecer. Enquanto há consolo imediato, é fácil continuar. Mas quando tudo isso é retirado, o que sobra é a decisão. Continuar sem recompensa aparente exige um nível de entrega que poucos desenvolvem. Existe uma passagem que expressa esse tipo de decisão de forma profunda. Em João 6 do livro de João, muitos começam a se afastar de Jesus após um ensino difícil. E então, ele pergunta aos discípulos se eles também querem ir embora. Pedro responde dizendo que não há para onde ir, porque só ele tem palavras de vida. Essa resposta não nasce de conveniência. Ela nasce de convicção. E é exatamente isso que o silêncio está desenvolvendo em você. Porque quando você permanece mesmo sem entender, você está afirmando algo que vai além das circunstâncias. Você está dizendo que sua fé não depende de respostas rápidas, não depende de experiências constantes, não depende de facilidade. Ela está firmada em algo mais profundo. E isso transforma completamente a sua relação com Deus. Mas esse filtro não é confortável. Ele confronta expectativas, desafia emoções e expõe fragilidades. Em alguns momentos você pode se perguntar se vale a pena continuar. Pode sentir vontade de recuar, de simplificar, de buscar caminhos mais fáceis. E é exatamente aí que a decisão se torna real. Não quando tudo está claro, mas quando nada está. Talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo o peso da continuidade sem sinais, questionando internamente se faz sentido permanecer. E essa tensão não é um erro, ela faz parte do processo, porque Deus não está apenas formando resultados,
Ele está formando pessoas. Pessoas que não dependem de circunstâncias para continuar. E aqui está algo que muda tudo. O silêncio não está tentando te afastar. Ele está te posicionando. Ele está te levando para um lugar onde sua fé é mais sólida, mais estável, mais profunda. Um lugar onde você não precisa de confirmações constantes para continuar acreditando. E quando você atravessa esse filtro, algo começa a mudar de forma mais clara. Aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar sentido. Conexões começam a aparecer. Ajustes começam a se alinhar. E você começa a perceber que nada foi aleatório, porque existe um momento em que tudo começa a fazer sentido. O momento em que tudo começa a fazer sentido, existe um ponto no processo em que aquilo que parecia desconexo começa a se alinhar. Não é algo repentino. Não é uma resposta única que resolve tudo de uma vez. É uma percepção que vai se formando, uma clareza que surge de dentro para fora. Você começa a olhar para trás e perceber que o silêncio não foi vazio. Que cada etapa, cada espera, cada desconforto tinha um propósito específico. Aquilo que antes gerava dúvida começa a ganhar significado. Situações que você não entendia passam a fazer sentido quando vistas de outro ângulo. Decisões que pareciam atrasos se revelam como proteção. Caminhos que foram interrompidos mostram que estavam te desviando de algo que você não conseguia enxergar. E nesse momento você percebe que Deus nunca esteve ausente. Existe uma passagem que revela esse tipo de compreensão. Em Romanos 8, do livro de Romanos, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo é bom. Significa que tudo está sendo usado com um propósito. E quando você começa a enxergar isso, sua perspectiva muda completamente. Mas esse entendimento não chega antes do processo. Ele é resultado do processo. Você não recebe essa clareza no início, porque se recebesse, não desenvolveria confiança. Não aprenderia a permanecer. Não passaria pelas transformações necessárias. A compreensão vem depois como confirmação de que tudo estava sendo conduzido com precisão. E talvez você esteja começando a perceber pequenos sinais disso agora. Mudanças internas que você não tinha antes. Uma estabilidade que surgiu mesmo sem explicação. Uma forma diferente de reagir às situações. Isso não aconteceu por acaso. Isso é resultado direto do que você atravessou em silêncio. E quando essa percepção se instala, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. A necessidade de controle perde força. A confiança começa a se estabelecer de forma mais firme. Não porque tudo está resolvido, mas porque você entende que está sendo conduzido. Agora existe uma verdade que precisa ser consolidada dentro de você. Porque todo esse processo aponta para uma decisão final. Uma postura que define como você vai continuar daqui para frente. Não baseada no que você sente, nem no que você vê, mas no que você escolhe acreditar. E essa decisão muda tudo. Pare de duvidar. O silêncio nunca foi o fim. Chegou o momento de encarar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. O silêncio nunca foi o fim. Nunca foi abandono. Nunca foi rejeição. Nunca foi ausência. O silêncio sempre foi parte do processo. E quanto mais você resiste a isso, mais difícil se torna atravessar. Você passou por momentos em que pensou em desistir. Momentos em que tudo parecia incerto. Em que a dúvida falou mais alto. Em que a falta de respostas te fez questionar até o que antes era convicção. Mas mesmo assim, você continuou. E isso diz muito mais sobre a sua fé do que qualquer sensação que você já teve. Existe uma passagem que declara algo essencial para esse momento. Em Hebreus 10, do livro de Hebreus, está escrito que vocês precisam perseverar para que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Isso mostra que a promessa não é apenas sobre o que Deus faz. É sobre quem permanece até o fim do processo. Você não está no mesmo lugar de antes. Mesmo que externamente pareça tudo igual, internamente algo mudou. Sua forma de pensar, sua forma de reagir, sua forma de confiar. Isso foi construído no silêncio. Isso foi formado na espera.
Isso foi fortalecido quando você decidiu continuar mesmo sem entender. Agora a dúvida precisa ser interrompida. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você já viu o suficiente para confiar. Você já atravessou etapas que antes pareciam impossíveis. Já permaneceu em momentos que pareciam insustentáveis. E isso prova que o silêncio não te destruiu. Ele te fortaleceu. Talvez ainda existam coisas que você não entende. Caminhos que não estão claros. Respostas que ainda não vieram. Mas isso não muda o fato de que Deus continua sendo Deus. E que Ele continua conduzindo cada detalhe, mesmo quando você não percebe. Então a decisão agora é simples, mas profunda. Parar de duvidar do processo. Parar de interpretar o silêncio como algo negativo. Parar de recuar quando não há confirmação imediata. E começar a confiar de forma madura, firme, constante. Porque o silêncio nunca foi o fim da sua história. Ele foi o capítulo onde Deus trabalhou sem te mostrar. Onde Ele te preparou sem te explicar. Onde Ele te fortaleceu sem que você percebesse completamente. E agora você não precisa mais das mesmas evidências para continuar. Porque você já entendeu algo que transforma tudo. Deus nunca parou de agir. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também está passando por um tempo de silêncio e precisa entender isso. E permaneça firme, porque aquilo que foi preparado no silêncio está mais próximo do que você imagina.